Boa noite a todos. Estamos aí mais uma vez, né, para a nossa palestra, nosso encontro de domingo. Como o Eudair falou, eu queria dedicar essa palestra para duas pessoas. Primeiro, para o meu segundo pai, o Jesus Celestino, que desencarnou essa semana, uma pessoa que trouxe muito diferencial para a vida, e também para o nosso querido irmão Eliomar, né? Por todo o bem que ele fez e que eles estejam em paz. E essa semana foi de muitas emoções, né, gente? Para mim, né? E o tema da palestra, que é o Despertar da Consciência Espiritual, acho que casou bem também com tudo que eu passei aí nesses dias. A Ângela, quando ela me chamou para fazer a palestra, eu estava estudando muito sobre esse tema, consciência espiritual. E uma curiosa que eu sou, eu gosto de estudar o espiritismo e gosto de estudar outras áreas também. Adoro ver esse encontro, né, de conhecimento, de reflexões, e hoje eu quero convidar vocês para a gente entrar um pouquinho dentro da visão do yoga a respeito da consciência espiritual. E o que isso tem de sintonia com o espiritismo, né? Talvez o que eu vá falar aqui hoje não tenha nenhuma novidade para a gente, espíritas, mas o que eu achei muito interessante foi a sutileza com que o yoga tratou da consciência espiritual, de enxergar essa consciência espiritual nas pequenas coisas da vida. E me veio a reflexão, né? Será que falando de mim, eu tenho tido a consciência espiritual mais na base do intelecto, ou eu estou colocando no coração, eu estou vivendo essa consciência espiritual? Então, eu queria trazer essas reflexões para a gente trocar hoje, tá? Pode passar, Heraldo. Então, para quem não conhece, vou falar rapidamente aqui que o yoga é uma filosofia de vida que já tem sua origem na Índia há mais de 5.000 anos. Yoga é um termo de origem sânscrita que significa união. Ele integra posturas físicas, meditação, trabalha o corpo, a mente e o espírito. Pode passar. Então, dentro da visão do yoga, a gente vai falar um pouquinho sobre ego e consciência, né? E no final, eu vou trazer também uma visão do espiritismo, uma visão da Joana de Ângeles também sobre a consciência. Pode passar, Heraldo. Então, dentro da linguagem do yoga, né? O ego, o que seria a visão egóica de mundo? É quando as pessoas se enxergam apenas do ponto de vista corpo-matéria. E enxerga as pessoas também do ponto de vista corpo-matéria. Não conseguindo ver o quê? A divindade, o espírito sagrado que existe em cada um de nós. Ego significa persona, pessoa. Se identificar com ego é quando a gente se identifica aqui com esse corpo físico, o meu nome, o meu sobrenome, a minha profissão, a minha função social aqui na Terra, a minha história, né? Sendo que a gente é muito mais que isso. Então, o ego, na verdade, gente, ele não é negativo, né? Através do ego da pessoa é que a vida maior ela vai se manifestar. Mas uma visão egóica, que é apenas do ponto de vista material, ela vai trazer consequências para a nossa vida, né? Então, pessoas que se enxergam apenas como matéria, elas vão buscar o quê? A satisfação do seu ego. É cada um por si, né? Krishna, ele falava o seguinte, que o ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Não deixe o ego ser a meta da sua vida. Então, quando a pessoa tem aquela visão apenas da matéria, né, não consulta a sua consciência espiritual para agir no mundo, ela muitas vezes vai ter dificuldade na vida.
é um ótimo servidor, porque na medida que o nosso ego, a nossa persona, consulta a consciência espiritual, a gente vai conseguir ter ações mais acertadas aqui na vida. Pode passar. Se tratando de consciência espiritual, né? Então, se a gente começa a se perceber como seres espirituais, que nós não somos apenas uma matéria que vai morrer daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente não sabe quando, a gente tem essa consciência espiritual da vida, a gente muda toda a nossa percepção. O yoga, ele traz uma simbologia da carruagem, do corpo como carruagem. O corpo, então, o corpo físico, seria a carruagem que está prestes a agir. Ela é movimentada pelos cavalos. Os cavalos são o quê? Os sentidos, as emoções, os impulsos. Mas tem o quê? As rédeas, né? Que seguram os cavalos, que seria a mente. E quem coordena isso tudo? É a consciência maior. Então, a gente tem várias expressões da consciência em nós, né? Tudo devendo funcionar de uma forma ordenada. Se a gente deixar essa carruagem com os cavalos sem a rédea da consciência, né? Como que essa carruagem ela vai andar pela vida? Então, o yoga ele traz essa questão da importância de conversarmos com a nossa consciência superior, ganhando intimidade com a consciência maior, que é aquilo de mais sagrado que existe dentro da gente, fazendo o quê? Com que a gente perca a identidade com a persona. Nós não somos simplesmente esse corpo, né? A gente é a expressão de algo sagrado. E isso vai trazendo uma mudança de visão. Quando você constrói essa relação com o ser superior que há dentro de você, a gente observa que as nossas ações no mundo, elas vão mudando, as nossas prioridades vão mudando, as nossas companhias vão mudando, as nossas palavras vão mudando. E a gente vai construindo mesmo essa relação de intimidade com aquilo que é sagrado, né? E que somos nós. A finalidade da vida não é a pessoa, a finalidade da vida é a própria vida. Por isso, a importância dessa consciência espiritual. Pode passar, Heraldo. Não, volta um pouquinho, por favor. Então, nessa mudança de ponto de vista, a gente tira a identidade da persona, né? Para criar um espaço sagrado dentro da gente para se relacionar com um ser supremo. A gente começa a abrir espaço para ouvir os chamados da nossa alma. Observa como que a gente é envolto em tantos pensamentos, um turbilhão de pensamentos. Será que a gente abre espaço para a nossa alma se manifestar e se comunicar com a gente, né? Mudando essa visão egóica para uma consciência maior espiritual, a gente quebra também a questão da separatividade, que a visão egóica, ela é do quê? Da separatividade, da guerra, do egoísmo, o abismo que vai surgindo. E na visão espiritual, é uma visão de união, cujos valores vão sendo formados, valores fraternais, de justiça, de harmonia, de amor, e a gente passa a reconhecer não aquilo que é diferente, o outro é diferente de mim, mas a gente começa a reconhecer aquilo que nos une. E aí vem a importância para a gente entrar em intimidade com essa consciência maior, a necessidade da gente ter o quê? O silêncio, a quietude interna, antes de qualquer movimento, antes de qualquer ação, antes de qualquer escolha, antes de qualquer palavra, para a gente entrar em contato com a nossa consciência maior, né? O ego, nosso ego, ele deve pedir ajuda da consciência maior para decidir o que deve ser feito.
Porque se a gente basear as nossas ações apenas na visão egóica, provavelmente a gente vai ter problemas, dificuldades, né? E essa percepção, gente, ela pode mudar toda uma vida. Na medida que você muda essa percepção individualmente e na medida que as pessoas vão mudando coletivamente, a gente pode mudar até o destino do nosso planeta, né? Porque se a gente for reparar, as crises que a gente tem vivido no campo da matéria, social, política, ambiental, econômica, todas elas vêm do mesmo lugar, de uma crise de percepção, de ver a vida apenas pelo lado material. Ver a vida apenas pelo lado que nos separa e não pelo que nos une. Pode passar. Então, dentro da filosofia do yoga, né, o que mais que eles trazem de consciência espiritual? Vamos ver, pode passar, Heraldo. O yoga, na sua origem, gente, ele é um caminho de descoberta espiritual, né? Atualmente, a partir dos anos 1900, o yoga ele foi se divulgando mais, né? As pessoas conhecendo mais, mas muito quando a gente pensa no yoga, a gente vê muito na nossa cabeça as posturas do yoga, né? Mas o yoga, na sua origem, ele é muito mais que isso, ele é um caminho espiritual. É um caminho de elevação de consciência, através do qual se faz jus à palavra yoga, que significa união. Então, o yoga ele traz a necessidade da gente se unir com a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência, que é para além do corpo. Porque antes da gente ter um corpo, da gente ter um nome, a gente é uma consciência universal. Então, essa natureza nossa, a verdadeira natureza, é espiritual. Ela não tem forma, ela não tem início, ela não tem fim, não tem nome, não tem função social, é eterno, já é pleno. É o espírito único que existe em nós, é a vida única que existe em nós. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o yoga e a necessidade da educação espiritual, né? Quando a gente... Espiritualidade significa expansão da consciência. Então, assim, no nosso processo de educação e evolução, é muito importante a gente trabalhar a espiritualidade e a expansão da consciência. Essa espiritualidade, ela vai ser trabalhada, muitas vezes, para além da religião. A religião, muitas vezes, ela vai facilitar o processo de espiritualização da pessoa, mas nem sempre. Tem pessoas que não se identificam com nenhuma religião, mas elas conseguem se trabalhar espiritualmente de uma forma, às vezes, bastante eficiente, né? Então, quando a gente observa que existe uma inteligência superior atuando na gente, a gente vê que a gente não é só corpo, né? Então, o nosso coração, ele bate sem a gente pedir para ele bater. O nosso corpo respira sem a gente pedir. A nossa digestão, ela é feita sem a gente pedir. Todo o nosso corpo, ele funciona de uma forma harmônica. Então, isso mostra que tem uma inteligência superior, né, atuando na gente. E tudo ocorre de uma forma uma sintonia tão grande como se fosse uma orquestra. Né? Pode passar. Então, essa inteligência que ela rege tanto o movimento dos planetas quanto as suas células, né? Ela está em todos os lugares. Ela está nos trilhões de células dentro de você, está no movimento dos planetas, está na emanação do calor e da energia do Sol. Ela está na inteligência que faz os vegetais crescerem. Ela orquestra não só o seu corpo, mas também o da pessoa que está do seu lado. Ela rege os animais, os vegetais, o solo, a ordem cósmica. E existe um maestro ordenando tudo isso, né? E vai pedindo o movimento precioso dos músicos, que somos nós. Se um dos músicos não age de acordo, a sintonia ela começa a se perder.
O yoga ele fala também, traz uma metáfora do corpo como uma locomotiva. O nosso corpo físico, ele é puxado por uma outra locomotiva, que é o corpo vital. É o corpo que nos traz vida, energia. Esse corpo físico, ele também é puxado pelo corpo emocional, que são as emoções, as sensações, os impulsos. O corpo físico, ele é puxado também pelo corpo psíquico, que é onde a gente trabalha o intelecto, a racionalidade. E, puxando todo esse conjunto, a gente tem o corpo espiritual, né? Então, a gente vê a complexidade de que nós somos formados, né? Estamos muito além do corpo físico, né? E é todo um conjunto que deve trabalhar em harmonia. O nosso corpo, gente, ele funciona, então, como um instrumento para essa vida se manifestar, e através do corpo a gente mergulha nas emoções, na psique, nos hábitos, nos condicionamentos, e a gente vai aos poucos nos conhecendo e discernindo o que realmente nós somos. Pode passar. Se a gente tem uma visão apenas material do próximo, os vínculos se afrouxam. Se eu não enxergo aquilo que nos une, me apegando apenas à persona, os vínculos se afrouxam. Eu vou querer apenas satisfazer o meu ego. Então, eu começo a me enxergar. Eu sou branco, você é preto. Eu sou ucraniano, você é russo. Eu sou mulher, você é homem. Eu sou pobre, você é rico. E aí a gente começa a colecionar as dualidades, as separatividades, e daí a gente vai gerando as guerras. Nessa percepção apenas material, a gente passa a pensar o outro é só o outro, eu posso explorar, eu posso violentar, eu posso matar, e isso não vai fazer diferença. Então, a gente vê até no momento que a gente está vivendo agora, a importância que temos da gente ajustar esse nosso olhar, a nossa percepção. Tudo que a gente tem visto de injustiça, de desigualdade, é natural do ponto de vista de consciência que o ser humano está agora, né? Então, a gente tem observado que o nosso nível de consciência tem precisado melhorar bastante, né, gente? O yoga também, ele passa pela premissa do autoconhecimento. Joana de Ângeles fala muito da importância do autoconhecimento como processo de evolução, né? Autoconhecimento para quê? Para a gente servir a humanidade de uma forma melhor. Está a serviço de uma construção de uma sociedade mais fraternal, mais amorosa. Nós somos instrumentos. A gente não está aqui, aliás, o universo não está aqui para nos servir. Nós estamos aqui para servir o universo. Nós somos instrumento de ancoramento de uma consciência nova. Então, assim, a gente deve o quê? Abrir caminhos para a vida se manifestar. O que a vida quer manifestar? Ela quer manifestar a abundância, a prosperidade, o amor. Se a gente for parar para pensar, por que o sol brilha todos os dias? Por que o solo dá o alimento? Porque ela quer espalhar a abundância, a prosperidade. É a vida única querendo se expandir. Só que muitas vezes a nossa visão egóica, ela vai criar entraves, ela vai dificultar esse fluxo da vida, né? Então, o que a gente precisa fazer para poder entrar em maior fluxo com essa vida, né? É o que o sábio já falava, conhece-te a ti mesmo. Você é uma consciência universal. O céu e o inferno que a gente vive, somos nós mesmos que construímos. É apenas um estado psíquico que criamos. Pode passar. Em se tratando de educação espiritual, vou falar um pouquinho aqui sobre as crianças, né? Quando a gente pensa em despertar da consciência espiritual, a gente já pensa o quê? Nas crianças, é começar esse despertar desde cedo. E aí é para a gente refletir mesmo, será que a gente tem, como adultos, né,
propiciado esse desenvolvimento da espiritualidade das crianças? Isso tem sido prioridade na sua família? Isso é importante dentro da sua família, você ensinar isso para as crianças? A gente ensina tantas coisas para elas, né? Então, quando a gente tem uma educação voltada apenas para o lado material, intelectual, a gente vai ter falhas em outras áreas, vai faltar alguma coisa. Então, aquela criança que a gente fala, ela precisa aprender a ler, ela precisa aprender a escrever, ela precisa fazer continha. Ai, mas esse garoto aqui, ó, ele é pequenininho, mas ele é muito esperto. Eu vou colocar em línguas, porque criança aprende línguas muito fácil. E a gente vai enchendo a cabecinha do intelecto, às vezes nem está tão preparado para aquilo. E será que a gente está colocando as sementinhas da espiritualidade na criança? Né? A gente criando a criança voltada apenas para esse lado material, o que a gente vai ter um dia, no futuro? Um adulto sendo apenas uma mercadoria no mercado de trabalho. Ele trabalhou seu lado humano, seu lado social, emocional, espiritual. Então, é importante a gente educar o ser humano de uma forma integral, né? Quando a gente educa de uma forma integral, gente, o que a gente sabe? Que as crianças são seres que pensam, que têm uma capacidade incrível de inventar, de criar, e isso tudo deve estar a serviço de valores nobres, né? Então, além dessa parte intelectual, a gente precisa muito educar o coração. A gente sabe que nossos filhos, as crianças, elas vão encontrar espinhos pelo caminho, como nós também encontramos espinhos pelo caminho, né? Então, a gente precisa criar essas crianças para que elas tenham um corpo forte, perseverante, que saibam se superar, que não cedem à preguiça, um corpo que funcione como instrumento para valores nobres e intenções nobres. Pode passar. Então, existem 3 forças muito importantes no ser humano, né? O pensar, o sentir e o agir. E na educação espiritual, a gente visa integrar essas 3 forças. Então, a criança que ela é educada na parte espiritual, ela passa a mudar sua visão de querer só receber. Ela passa a trabalhar a sua necessidade de também se doar, né? Aquela criança que quer tudo para ela, que ela quer saber o que ela vai ganhar de benefício, até certo ponto, até certa idade, isso é considerado normal, natural da criança, mas a gente ir trabalhando aos poucos os valores e abrindo o olhar da criança. E lá na frente, trabalhando essa parte espiritual, a gente vai poder ter um adulto que se considera uma fonte de emanação espiritual, de atitudes bondosas, fraternais e amorosas. Pode passar, Irau. Antes de passar aqui para a Joana de Ângeles, eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa experiência na evangelização infantil, né? Eu e a Kelly, a gente trabalha muito essa questão do pensar, o sentir e o agir. Porque não adianta a gente encher essas crianças de conhecimento intelectual e não colocar elas para sentir e o agir. A nossa evangelização ela é muito baseada em experiências, e a gente vê, e muito baseada em valores, porque a gente vê como eles aprendem. A espiritualidade, a gente observa que eles vão assimilando de uma forma sutil, uma forma natural e, ao mesmo tempo, muito forte. Então, assim, eu acredito que esse aprendizado na base dos valores, ela vai formar a base mesmo para todo o desenvolvimento que a criança vai ter espiritual aí pela frente, né? Então, agora, passando da visão do yoga, eu vou falar um pouquinho sobre o ser consciente, a visão do ser consciente de Joana de Ângeles. Então, o que ela fala? O homem moderno, ele está recheado de conflitos, né? No campo emocional, no campo psíquico. E, muitas vezes, o que o homem tem feito? Ele tem buscado mecanismos de fuga para driblar essas aflições.
Aquele famoso varrer o tapetinho, a poeira, né, para debaixo do tapete. E na medida que o homem se esquiva, foge desses conflitos, o sofrimento e as questões, elas só vão aumentando, né? E a vida vai voltando naqueles pontos até que você possa ouvir esses chamados da alma. Ela fala que as realizações externas podem até acalmar as ansiedades, mas ela não apaziguará o interior. O homem condicionado para a conquista das coisas, ele procura soterrar os conflitos. Então, é uma coisa a se refletir, né? Como que a gente está educando muito voltado para a conquista das coisas? E como que isso pode trazer prejuízo no desenvolvimento de uma criança? Pode passar. O ser consciente, ela diz, deve trabalhar-se sempre, considerando a sua realidade psicológica, aceitando-se, aprimorando-se sem cessar. Acho muito interessante, muito importante essa questão do aceitando-se, porque à medida que não se aceita, acho que cria um bloqueio, uma dificuldade maior de avançar. Somente consegue essa lucidez quem se autoanalise, disposto a se encontrar sem máscaras. É fácil, gente? Não é fácil, é difícil a gente se olhar sem máscaras, né? Para isso, não se julga, não se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas descobre-se. Pode passar. Ao se identificar, né, ver aquilo que precisa melhorar, mãos à obra. A gente tem que começar a trabalhar para melhorar. Então, começa o trabalho de transformação interior, baseado no autoamor, na autoestima, na oração, que traz discernimento, na meditação, que faculta o crescimento interior. O autoamor desvela os potenciais da força íntima que a pessoa tem. A autoestima leva à fraternidade, ao convívio saudável com seu próximo, igualmente necessitado. Pode passar. E a oração, gente, muito importante, né? Porque ela amplia a capacidade de percepção, de entendimento da existência e da vida real. A meditação ajuda a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo a percepção para os estados alterados da consciência. O autoconhecimento, Joana diz, se torna uma necessidade prioritária. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, pois permanece perdido no espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Então, lembra lá no yoga, que fala que, à medida que você se conecta com a sua consciência, você cria um espaço dentro de você para sua alma se comunicar. Foi necessário que surgissem a psicologia transpessoal e outras áreas doutrinárias que tratassem do homem integral, para que pudessem propor à vida melhores momentos e mais amplas perspectivas sobre felicidade. Pode passar. Antes, porém, de todas essas disciplinas psicológicas, o Espiritismo descortinou a valiosa possibilidade de ser consciente, possibilitando o autoencontro, a autodescoberta a respeito da vida, além dos estreitos limites materiais. Pode passar. Allan Kardec, perfeitamente identificado com os elevados objetivos da existência terrestre, ele questionou os espíritos benfeitores sobre qual seria o meio prático e eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir à atração do mal. E eles responderam: conhece-te a ti mesmo. E ela cita também Santo Agostinho na necessidade da gente fazer um balanço moral do nosso dia. Pode passar. A oração e a meditação servem como recurso complementar para a fixação das conquistas. Porque, gente, um passo da gente se olhar e se reconhecer já é difícil. Depois, o outro passo da gente se transformar. E depois a gente precisa fixar essas conquistas, né? Então, a gente precisa aí dos recursos da oração e da meditação. E eu achei muito bonito que ela fala: quem ora, fala, quem medita, ouve. Nós temos recursos para exteriorizar-se e interiorizar-se. Pode passar.
Resumindo isso tudo, Joana diz: o ser consciente, ele é austero, mas sem carranca. Ele é jovial, porém sem vulgaridade. Ele é complacente, no entanto, sem conivência. Ele é bondoso, todavia, sem anuência com erro. Ele ajuda e promove aquele que lhe recebe socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso, enquanto dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao bem e ao amor. Volta um pouquinho para mim, Heraldo, por favor. Olha, gente, que bonito, né? Você coloca as suas possibilidades, sempre que necessário, aberto ao bem e ao amor. Eu acho que todo final de ano, eu particularmente, eu fico muito sensível a isso, a gente estar aberto ao bem e ao amor. E esse ano, especialmente, né, de tudo que a gente tem vivido. Então, acho que, assim, a gente mudar a nossa visão de material para espiritual, na verdade, a gente dentro do espiritismo, a gente já tem muito isso, mas é parar para a gente ter aquela percepção. Será que no dia a dia as minhas atitudes estão condizentes com essa minha percepção espiritual da vida? Então, acho que a gente silenciar mais, a gente entrar mais em contato com a nossa essência, a gente não deixar o ego passar na frente e sair agindo de qualquer jeito, atropelando, né? Deixar que a consciência maior se manifeste mais em nossa vida. Pode passar. Gente, aí coloquei uma fotinha aí da gente fazendo yoga lá com as crianças na casa, né? É muito bacana a forma como eles se entregam, e eu tenho certeza que a gente está conseguindo plantar essa sementinha do caminho espiritual na vida deles. Pode passar, Iral, por favor. E, gente, para finalizar, para depois a gente discutir, eu trouxe aqui os votos para o ano novo da professora Lúcia Helena Galvão. Eu achei muito bonito, então eu vou ler para vocês, tá? Volta o tempo de novo a rodar e retorna ao ponto de partida. Chega o tempo de contar mais um ciclo em nossa vida. Tempos de reflexão, de trazer o passado ao presente, de avaliar a ação, constatar o consistente, descartar o peso vão, consultar o coração. Delinear o futuro, embalar os nossos presentes, dedicar a quem amamos o que temos de mais belo e puro. E então tu me vens a lembrança. Quero, pois, te dedicar minhas melhores esperanças. Que algum dia, no ano novo, tu ouses deter sua ação. Por minutos, bloqueie os sentidos e apenas preserve os ouvidos, para ouvir o pulsar do teu coração. Que a marcha que ele te informa, harmoniosa, constante e definida, reflita sobre tua vida. Modele em ti uma nova forma. Que detenhas uma vez que teu olhar cansado e o fixe sem pensar em um só ponto. Verás então que toda a humanidade virá nesse momento ao teu encontro. Posto que todos se encontram na unidade, que te protejas das ideias obscuras, preenchendo a tua memória com beleza, com as grandes máximas, com as leis da natureza. Chave ideal para tornar sua mente pura. Que preenches os espaços tão vazios, em que divaga em coisas vãs o pensamento, em relembrar tudo o que é nobre, o que é sadio. Que sacralizes alguns de teus momentos, que te dediques com tua energia a algum serviço nobre e altruísta, maior antídoto para a vida vazia, pois cura a alma e depura a vista. Que te construas, enfim, qual edifício, com bases firmes, verticais, cortando o espaço, em um labor contínuo, passo a passo, com as ferramentas do amor e o sacro ofício, que tenha paz, enfim, paz de quem luta, serenidade em pleno movimento,
eternidade por trás de cada momento, presente intenso e ação eficaz. Que guardes bem, além de tudo, a tua estrela, que não te esqueças da luz que ela projeta, e mesmo sobre um céu nublado, lembres dela, que ames a luz e encontre nela a tua meta. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês, e obrigada pela atenção.